Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos as atividades desta semana com muita fé no coração, com muita esperança, com muito amor. Sou Dom Adair, bispo de Formosa. Saúdo você aqui da nossa diocese e você também de outras localidades que nos acompanham. Nós somos chamados a confiar sempre mais nossas atividades aos cuidados, ao zelo de Deus por nós. Como é bom estar na presença de Deus. Só Ele é capaz de dar sentido à nossa vida. Nada mais neste mundo poderá ocupar o lugar do nosso Deus e Criador no nosso coração. Nem a riqueza, nem as famas, nem as glórias deste mundo são capazes de preencher de sentido a vida humana. A fé move montanhas. A fé transcende a nossa vida deste mundo ao mundo do próprio Deus. Como é bom ser cristão, ter este olhar para a vida a partir da cruz, a partir da entrega de Cristo por nós. Isso nos leva à quebra do nosso orgulho e da nossa vaidade. Partilho com você o vício da dureza de juízo, que é oposto às virtudes perfeitas. A dureza de juízo é filha do orgulho e da soberba. Quem é duro em seus julgamentos dá mostra de um espírito obstinado, de quem pouco pode se esperar numa vida espiritual. A dureza de juízo é a antagonista da docilidade. Opõe-se totalmente à santa virtude da obediência e, mais ainda, ao estado perfeito dessa virtude, que é a obediência cega. Como sem obediência não há vida espiritual possível, a dureza de juízo impede a alma de entrar na vida do Espírito. A dureza de juízos colide com a vida espiritual, cuja essência, a docilidade, é sua inimiga. Sem docilidade tampouco existe vida espiritual, pois o juízo temerário a destrói. Na vida espiritual não fará progresso algum quem, agindo por capricho, não se rebaixa a pedir um conselho alheio e não se submete totalmente à santa virtude da obediência. Na hora de um eminente perigo, faz um duro julgamento a ponto de perder a alma. No intricado campo do espírito, Satanás triunfa, inspirando a dureza de juízo no meio de seus enganos e ilusões. Grandes obstáculos há em campo tão delicado e transcendental, por culpa desse vício em almas más e teimosas. Os diretores espirituais trabalham em vão até o cansaço com tais almas, sem nunca alcançar algo, nem para o seu bem, nem para a minha glória. A dureza de juízo torna os corações secos, insensíveis. Neles a graça age em vão até acabar afastando-se para sempre. O Espírito Santo é refratário a esse vício capital da alma, porque ele sempre busca um coração humilde para comunicar-se. Ah, desgraçado é o espírito que quer governar a si mesmo e se orienta, exterior e interiormente, apenas pelo próprio juízo e pela própria razão. Cai em fundos precipícios, expõe-se a perigos muito graves. A dureza de juízo não é outra coisa senão refinado orgulho nascido da soberba de saber mais que os outros e de discernir melhor que qualquer outro. A essas almas, Deus dá grandes humilhações, permitindo
que sejam derrubadas das alturas do seu amor próprio. O remédio de tão terrível mal, maior do que à primeira vista parece, é a famosa virtude da docilidade e da santa condescendência, unidas à renúncia de si. Na morte de todo o próprio querer, encontra-se a doçura, a suavidade e o desprendimento abnegado da vontade. Feliz a alma que o pratique. Assim, dileto ouvinte, meditando sobre este vício da dureza de juízo, eu creio que você conhece pessoas assim. É muito difícil até orientar espiritualmente essas pessoas que têm a dureza de juízo. Elas se acham melhor do que as outras. São verdadeiros hipócritas que pensam ser melhores do que todo mundo e se acham no direito de condenar e julgar os outros. Como isso é tão presente na igreja, nas nossas comunidades, até entre nós sacerdotes. A gente precisa vigiar muito, pois podemos perder a santidade, até mesmo a nossa salvação, em razão dessas bobagens, dessas durezas falsas. Precisamos ter cuidado, porque antes de tirar o cisco do olho do outro, é preciso tirar a trave do nosso olho. Ensina-nos o Senhor Jesus. Essa dureza de juízo, ela radica também nos espíritos religiosos. Aquelas pessoas que acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo ao demônio. Porque fazem as coisas de Deus não por amor a Deus, mas para se vangloriar e para condenar os outros. Trata-se, assim, de uma realidade que vai desmontando a força interior da pessoa. E a pessoa começa a adorar a si mesma e não a Deus. A pessoa com dureza de juízo, ela vai chegando nesse patamar. Ela começa a fazer tudo como se ela tivesse forças, inteligência, discernimento para fazer tudo sem contar com a graça de Deus. Isso é uma baita de uma heresia chamada pelagianismo. E na igreja nós temos muita gente assim, que faz muita coisa e vive condenando os outros que não fazem. Não é assim que a gente deve agir. Nós devemos sim exortar as pessoas preguiçosas, indolentes, que não querem fazer nada. Tem muita gente que passa a vida toda na igreja, chega na igreja, a igreja está limpa, tudo arrumadinho, é recebido, o som da igreja está funcionando, as pessoas trabalham nas equipes com delicadeza, o sacerdote é dedicado. Essa pessoa passa a vida toda na igreja, assistindo à missa, mas nunca se oferece para fazer nada. Nunca se oferece para ajudar com nada na igreja. Mas às vezes tem a língua afiada para criticar. Não devolve dízimo, não ajuda, acha bonita a igreja, mas está ali. Espírito religioso, fazendo as coisas de Deus, mas sem se comprometer com nada. Esse é o tipo do católico mais tremendo do ponto de vista da soberba e do egoísmo que nós podemos encontrar. Pessoas que não fazem nada, que não contribuem com nada. É uma tristeza. São as verdadeiras lesmas espirituais que vão aí na preguiça espiritual e ainda se achando melhor do que os outros, julgando e condenando os outros. Que Deus nos livre desses míseros pecados e dessa triste realidade da dureza de juízo. Que antes de julgar os outros, nós possamos julgar e condenar a nós mesmos. O Evangelho da Santa Missa dessa segunda-feira é Lucas 17, de 1 a 6. No final do texto, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar,
e ela vos obedeceria. Pois é, prezado ouvinte, a vivência das virtudes que deserta da nossa vida os vícios, ela necessita desse amparo da fé. A fé nos torna diferentes, nos torna agentes profundos da obediência, do serviço e do agrado a Deus. Nós precisamos ter fé. A grande crise da igreja, a crise do clero, a crise do mundo, radica nessa falta de fé. Às vezes a gente assiste a alguns comportamentos de pessoas católicas, sejam leigas, religiosos, sacerdotes, e a gente percebe esse é o comportamento de quem não tem fé. Pois a fé ela traz ao nosso coração o remorso, aquele desejo grande de nunca contrariar a vontade de Deus, de ser todo de Deus, de estar sempre a caminho de Deus. Nós precisamos ter esta preocupação de sermos católicos mais fiéis, mais dedicados. As nossas comunidades precisam muito de renovação da fé. Nós, padres, precisamos renovar a nossa fé. Tem muito comportamento de padre que não condiz com a fé de um sacerdote. E a gente vê isso todo dia nas internet, nos vídeos, nas reclamações das pessoas e, às vezes, realidades vergonhosas que mostra que aquele homem de Deus deveria ser de Deus e não é. Está vivendo para si mesmo, na vaidade, na jactância e ainda aplicando juízo duro contra as pessoas. Que Deus nos ajude a superar as nossas misérias humanas e a guardar sempre a fidelidade para com Deus, procurando agradar sempre a Deus com toda a força da nossa vida, do nosso coração, tudo muito bem alicerçado numa fé sem limites, numa fé que nos projeta para além desse mundo. Deus seja louvado, uma segunda-feira muito abençoada para você, prezado ouvinte, e vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de amor, Deus de vitória, quero te adorar nesta manhã, diante do mistério da sua cruz, e pedir, Senhor, uma graça especial para mim e para o ouvinte, para que superemos a dureza de juízo, que sejamos humildes, profundamente tocados pelo poder do amor do Teu Filho Jesus, a unção do Teu Espírito e a obediência a Ti, ó Pai, para que tudo na nossa vida possa ser segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade e não segundo a nossa. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia e amanhã estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Fique na paz.